Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje nós vamos estrear o nosso projeto Japão para Viver, conversando um pouquinho sobre um excelente livro chamado A Fórmula Preferida do Professor, da escritora japonesa Yoko Ogawa. Para quem ainda não conhece esse projeto, eu basicamente vou fazer por mês de 1 a 2 vídeos falando sobre cultura japonesa através de recomendações de filmes, séries, animes, mangás, mas principalmente literatura. No caso dos conteúdos de livros japoneses, como esse de hoje, eu vou todo final de vídeo apresentar qual será a próxima resenha e também a data que essa resenha será publicada. Dessa forma você consegue acompanhar se quiser. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de dar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. E também de conferir aqui na descrição, tanto o Instagram quanto a campanha no Apoia-se. Bom, vamos então agora para o livro A Fórmula Preferida do Professor, publicado no Brasil pela editora Estação Liberdade e com tradução direto do japonês feita por Shintaro Hayashi. Para quem ainda não conhece, a Yoko Ogawa é uma escritora contemporânea muito premiada no Japão. Aqui no Brasil ela ficou conhecida pelo livro Museu do Silêncio, também publicado pela mesma editora, a Estação Liberdade. Esse livro, Museu do Silêncio, eu já li faz alguns anos e inclusive tem resenha dele aqui no canal. Eu lembro que eu gostei bastante dessa obra, dessa leitura, porque ela tem uma pegada mais fantástica, mais surreal, que é uma coisa que eu sempre curti. Eu iniciei então esse livro, A Fórmula Preferida do Professor, pensando que seria algo mais ou menos parecido, só que na verdade essa foi uma leitura completamente diferente e que de certa forma acabou até me agradando mais. Bem resumidamente, esse livro da Yoko Ogawa é um trabalho que fala muito sobre a importância da humildade no ofício do professor, independente de currículo ou qualquer coisa do tipo. Tudo é ambientado no início dos anos 90, numa pequena cidade no litoral do Japão. E todos os personagens desse livro não possuem um nome, não são identificados com um nome. Na verdade, todos eles são apresentados ao leitor com base em estereótipos, em profissões ou até em apelidos. Em linhas gerais, temos a história de uma moça que trabalhava como empregada através de uma agência que distribuía várias dessas profissionais para clientes completamente aleatórios. Num certo dia, ela acaba sendo indicada para trabalhar na casa de um professor de matemática que parecia ser bastante problemático. Isso porque antes dela, outras 9 pessoas foram demitidas. Chegando por lá, essa moça conversa e também recebe instruções de uma idosa meio mal-humorada que no livro é chamada simplesmente de A Viúva. Ela diz que o seu cunhado, no caso tal professor, bateu com a cabeça num acidente de carro há muito tempo atrás, fazendo com que agora sua memória durasse apenas 80 minutos e que ele apenas se lembra, ele só consegue se recordar de eventos que aconteceram antes do ano de 1975. As surpresas já começam num primeiro contato com esse indivíduo, que inicialmente não queria nem saber qual era o nome da nova funcionária ou qualquer coisa assim. Na verdade, ele só pergunta, no primeiro momento, quanto ela calçava e depois pergunta qual era o seu número de telefone. Com essas informações, que são bem simples, ele utiliza todo o seu conhecimento matemático para mostrar como aqueles números que são tão do cotidiano, que ninguém dá importância, como aqueles números podem ser fascinantes. Essa foi a forma que esse senhor encontrou para conseguir conversar, para conseguir puxar assunto com outras pessoas. Isso porque ele sentia uma grande dificuldade em entrar em temas que fossem além da matemática. Até antes do acidente, quando ele tinha 47 anos de idade, o professor concluiu seu doutorado numa renomada universidade internacional e também chegou a trabalhar num importante instituto de matemática. Só que após o acidente, também por conta das consequências geradas por ele, a única forma que ele tinha para se sustentar vinha graças a uma ajuda da viúva e também através de concursos. Ele ganhava vários concursos, com bastante facilidade inclusive, concursos promovidos por revistas de matemática especializadas. Para lembrar de coisas muito importantes, ele sempre anotava as coisas num pequeno pedaço de papel. Ele pegava esses pequenos pedaços e ia colando na sua roupa. Então ele sempre acabava olhando, ele sempre acabava vendo o que tinha ali. Sendo que um desses lembretes, provavelmente mais importante de todos, era aquele que dizia que a sua memória durava apenas 80 minutos.
Isso era uma coisa muito tensa, né? Porque se você for parar para pensar, várias vezes ao dia ele tinha que lidar com aquele mesmo choque de saber que a sua memória tinha um prazo limitadíssimo. Curiosamente, esse senhor que exige tantos cuidados não gerou um afastamento, assim, um medo por parte da empregada. Na verdade, ela começou a se aproximar dele. Ela começou, inclusive, mesmo sem entender muito de matemática, a se fascinar com a forma desse senhor enxergar o mundo. Certo dia, assim, numa conversa, ao saber que a moça tinha um filho, o professor fica assustado, né, com a ideia daquele garoto estar sozinho em casa. E aí ele praticamente ordena para que ela passasse a trazer ele todos os dias no trabalho. Nisso ele acaba conhecendo o menino e dá para ele o apelido de Raiz, que é bastante conveniente, né, para um professor de matemática. E os dois, assim, eles desenvolvem uma grande amizade. Eles conversam muito sobre várias coisas, sobre beisebol, por exemplo, que além de matemática, o professor ele tinha um outro interesse em específico, que era o beisebol. E o garoto também gostava muito disso, o Raiz. E aí eles conversam sobre isso e conversam também muito sobre as lições de casa. O professor ensina muita matemática para ele. Prestando atenção nesse contato entre os dois, nessa amizade entre o professor e o Raiz, a moça, a empregada, ela começa a perceber como o professor, que para alguns poderia ser uma pessoa extremamente complicada, era também uma pessoa muito boa, uma pessoa de bom coração, sabe? Que tem um coração enorme, que adora as crianças, que é bastante paciente e também muito humilde. No decorrer da leitura, vamos então acompanhando tanto a forma como a relação desses três personagens se desenvolve, quanto outras situações exóticas que acabam acontecendo e também vários detalhes do passado. Uma coisa para se perceber nesse livro da Yoko Ogawa é que ele traz uma grande lição de humildade através da figura do professor. Essa, inclusive, é uma característica que torna esse personagem extremamente cativante. A paixão pela matemática e também pelo ensino dessa disciplina são coisas que estão acima de tudo, de forma que mesmo com uma carreira admirável, essas conquistas são coisas que ele pouco se importa. Enquanto para alguns um currículo recheado, prêmios e reconhecimento são coisas para se ostentar e também para subir o ego, para ele absolutamente nada disso tem qualquer valor. Percebemos que o que o professor ama de verdade é ensinar, é fazer com que os outros enxerguem com paixão aquilo que ele mesmo vê. De certa forma é sobre isso que o livro fala, sobre como o amor, sobre como a paciência e também como a humildade, principalmente isso, principalmente a humildade, ao ensinar, são pontos fundamentais para você se tornar um professor ou uma professora que realmente faz a diferença na vida de alguém. Além disso, essa obra da Yoko Ogawa é também um trabalho que pode ajudar a tirar um pouquinho do medo que alguns podem ter com relação à matemática. Disciplina essa que particularmente eu sempre fui um desastre. O professor é quase como se fosse um ideal. Então, muitas vezes que ele explica diversos aspectos e elementos da matemática, ele faz isso quase de forma poética e de uma maneira que realmente te chama atenção. Eu vejo muito por mim mesmo, sabe? Que nunca gostei muito dessa disciplina, mas que depois dessa leitura realmente comecei a pensar se eu não estava enxergando as coisas de forma equivocada. A sensação é quase como de uma criança que diz que não gosta de uma verdura, mas sem nunca ter provado. Será que eu realmente entendo a matemática como deveria para dizer que eu não gosto dela? Além desses pontos, a fórmula preferida do professor é um livro que fala muito também sobre amizades sinceras e também sobre a preocupação com o outro independente de interesses. Enfim, eu gostei demais desse livro e torço muito, muito mesmo, para que venham mais publicações da Yoko Ogawa no Brasil. Ela com certeza é uma das melhores escritoras japonesas da atualidade. Bom, é isso, espero que tenham gostado da resenha de hoje. E aproveito também para agradecer a Ana, que é inscrita aqui do canal, pela gentileza de me mandar esse livro de presente. Agora, para quem quiser acompanhar, eu vou apresentar para vocês qual será o nosso próximo livro no projeto Japão para Viver. No caso, teremos uma resenha de um romance histórico chamado Samurai, do escritor Shusaku Endo, muito conhecido no Brasil pelo livro Silêncio, que já tem resenha aqui no canal também. Esse vídeo do Samurai será publicado no dia 3 de novembro, um domingo às 18 horas. Essa resenha sai um pouquinho mais corrida porque eu iniciei o projeto no meio de outubro, mas a partir das próximas leituras eu vou colocar sempre uma distância entre uma e outra de mais ou menos um mês. Bom, eu conto com a sua participação aqui no projeto do Japão para Viver
E aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você tiver interesse em ajudar o canal de alguma forma, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. E também vou deixar aqui no inicinho da descrição o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo e também clica no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro ou tem interesse em ler, e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!